Boa noite, professor. Meu nome é Victor Borges. Eu vou falar um pouquinho do crawler. O crawler, a função dele é navegar nas páginas. A gente tem as URLs salvas aqui no config.json e ele vai fazer uma verificação. Aqui, como pode ver, a gente faz um salvar a lista, vai fazer a verificação da existência da página, vai pegar o domínio e vai fazer o decode. Quando ele está fazendo decode, ele fica rodando até encontrar o status 200. Se ele não encontrar, ele vai retornar como um arquivo vazio. Porém, se ele encontrar, ele vai passar e vai fazer o salvar arquivo. Ele vem para aqui. Ele chega e salva o arquivo. No salvar arquivo, ele vai gerar o guide e um path. Um caminho. E esse caminho vai salvar as páginas. Ele fica pegando as páginas e vai salvando. Depois que as âncoras estão feitas e salvas, ele vai vir para a navegação. Onde na navegação o crawler ele vai pegar as âncoras e vai fazer uma recursão. Nessa recursão ele vai fazendo a verificação das páginas e vai imprimindo e salvando eles nas pastas de cada site. Então, recapitulando, aqui a gente salva a lista, faz a verificação do URL, pega o domínio, faz a decodificação para verificar se as páginas, se elas estão positivas ou negativas, está valendo. Depois vem salva o arquivo. Para salvar o arquivo, as páginas salvas, é tipo um de para, né? Ele pega as páginas que são positivas e salva numa pasta de cada um dos sites que a gente fez a busca. Na navegação, ele faz a busca para salvar o arquivo. Então ele fica baixando os sites, faz a recursão e fica baixando os sites. Bom, basicamente o crawler é isso, professor. Até mais. Olá pessoal, eu sou o Igor e falarei um pouco sobre o classificador. Nós decidimos usar a estratégia do TF-DF. O TF significa frequência de termos e o IDF documentos diversos de frequência. TF-DF é na verdade a combinação de duas métricas, a TF e a IDF, com o intuito de se obter um peso frequentemente usado nas áreas de recuperação da informação, mineração de texto, processamento de linguagem natural, sistemas de recomendação, etc. E esse peso é uma medida estatística normalmente usada para avaliar a importância de uma palavra para um documento, a partir de uma coleção de documentos, também chamada de corpus. Então, essa importância ela aumenta proporcionalmente ao número de vezes que uma palavra aparece no documento. Como eu estava dizendo, essa importância ela aumenta de acordo com o número de vezes que uma palavra aparece em determinado documento. Porém, essa importância deve ser compensada pela frequência da palavra no corpus. Significa dizer que uma palavra, especialmente a importância dessa palavra, é proporcional ao número de vezes em que essa palavra aparece no conjunto total de documentos. Quanto maior for o número de vezes que uma palavra aparecer em vários documentos, menor será a importância da palavra. Ou seja, quanto menor for o número de vezes que uma palavra aparecer em um documento, mais rara ela será. E dessa forma, o documento que contiver essa palavra, mais relevante seu documento será, por exemplo, para uma determinada consulta do usuário. O TF, que é a frequência de termos, que mede com que frequência um termo ocorre em um documento. Como cada documento tem um complemento diferente, é possível que um termo apareça muitas vezes em documentos longos, que apareça mais em documentos longos do que em documentos mais curtos. Por isso, a frequência de um termo é frequentemente dividida pelo comprimento do documento, também conhecida como número total de termos do documento. Isso é feito como forma de normalização. Então, supondo que um documento tenha 20 palavras e 5 delas é a palavra açúcar, o TF será calculado como
5 sobre 20, que dará 0,25. No entanto, a frequência do termo tem uma limitação. Tem uma limitação que para ela todas as palavras que fazem parte do documento são relevantes. E ela não desconsidera determinados termos como i, de, isso, que tem muito disso nos HTMLs que a gente pegou. Então, esses termos podem aparecer muitas vezes no documento, mas tem pouca importância. E esses termos não são desconsiderados no TF. Por isso, precisamos ponderar os termos frequentes enquanto aumentamos os raros. Devido a isso, o IDF é calculado como o logaritmo do número dos documentos no corpus dividido pelo número de documentos onde o termo específico aparece. Supondo que temos 5 documentos no total e a palavra açúcar ela aparece em 2 deles, o IDF será calculado como log de 5 sobre 2, que dará 0,398. E no final, para calcular essa métrica, o IDF será, portanto, o IDF da palavra açúcar, portanto, será o produto dessas duas métricas. O TF e DF, 0,25 vezes 0,398, que dará 0,0995. Então, basicamente, aqui no código, uma das dificuldades foram limpar esses dados dos HTMLs, tirar os scripts, styles, limpar ele e deixar bonitinho para fazer os bag of words aqui. Essa função para computar os TFs, pegando as ocorrências dele nos bag of words. E aqui computando o IDF, você veja que são 200 HTMLs, aí tem um log 200 sobre a quantidade de ocorrências. Aqui está ordenando o TF e o IDF, e aqui multiplicando eles. Então, professor, basicamente o extrator, eu faço um extrator bem simples aqui, né? Eu pego um path, né, onde está o site, né, que o classificador ele disse que está ok, né? Então, tem aqui comidas e receitas, né? Então, é especializado. Eu pego os arquivos que estão nesse path aqui, pego os ingredientes, pego o texto, né? Dou um join, né? Porque são várias linhas, né? Aí eu dou um join nisso, o ponto text, né? O get text. Mesma coisa para o modo de preparo e muito parecido aqui para a questão do nome da receita. Tem muito mistério. E eu crio uma tupla aqui para cada site, né? E salvo as informações no CSV usando a função, certo? Tá tentando inserir um banco de dados, mas eu acredito que viajei um pouco e apenas só vendo no CSV. Para os outros sites aqui, para cada extrator, segue mesma lógica, né? E o que seria o extrator completo eu não consegui finalizar. Então, infelizmente, eu só consegui fazer o específico de cada site. Então, mas antes da segunda entrega, eu vou finalizar para conseguir fazer o buscador da melhor forma possível. Obrigado aí por tudo.